Olá! Vamos para mais um Antídoto Live. Hoje eu vou falar sobre personalidade. Problema sério. Como diz o Osho, em alguns escritos muito sábios, os dois maiores problemas da humanidade: o apego às coisas e o relacionamento entre as pessoas. Então você está no segundo caso, a personalidade. O que é a personalidade? A personalidade, segundo os psicólogos, psiquiatras e estudiosos do campo da consciência, eles dizem o seguinte, que a personalidade é um conjunto de fatores. Tem fatores hereditários, tem fatores culturais, tem fatores ligados a como a pessoa apreende a sua realidade, como ela lida com as suas emoções e as relações com as pessoas, né? Então tem vários pontos que se convergem e criam o que a gente chama de personalidade. O importante é saber que uma personalidade ela é construída até o último dia de vida de uma pessoa. Ela é um processo de construção. E como eu já havia alertado aqui em alguns vídeos, eu já estou até cansado de alertar, mas é muito importante esse ponto, é a questão das influências das culturas. A cultura familiar, a cultura que se tem no processo de desenvolvimento da pessoa, seja na época do colégio, na época das universidades, o grupo social com o qual ela se relaciona, também vai influenciar na construção dessa personalidade. É bom que as pessoas entendam que a palavra personalidade vem de persona. Persona em grego quer dizer máscara. Muitas vezes o que nós temos da pessoa são imagens artificiais, elas não são o interior da pessoa, a gente tem contato apenas com uma capa. Essa capa ela é necessária para as nossas relações sociais, mas se ela for muito desenvolvida, ela provavelmente vai dar problemas de relacionamento dessa pessoa com o mundo. Então, independente se a pessoa tem uma persona mais sedimentada ou menos, você com contato com essa pessoa, você vai acabar conhecendo ela. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que ocorre quando o ser humano começa a se relacionar. Ele sai do âmbito da cultura familiar e começa a se relacionar com o mundo. Aí nós temos realmente a expressão do que essa pessoa é capaz na construção de sua própria personalidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Alexandre o Grande. Se você pegar os livros de história, ele vai ser passado para você como uma pessoa de sucesso, um grande realizador, um grande conquistador, né? Um homem que conquistou o mundo, e a sociedade ela cultua esse tipo de personalidade, né? A sociedade não vai querer que você tenha uma personalidade adequada, ela vai cultuar, por exemplo, uma personalidade de herói em você. E você não é um herói, você é um homem, né? Ou uma mulher, não interessa, você é uma pessoa. Então assim, Alexandre o Grande, eu cito esse exemplo porque se você for realmente estudar a biografia dele, você vai ver um monte de problemas de personalidade, um monte de desvios de personalidade. Primeiro, ele tinha uma mãe que era uma mulher muito agressiva, muito influenciadora, queria controlar a vida dele, tinha ambições que ele desprezava até certo ponto. Ao mesmo tempo, ele fazia um elo com a mãe que ele sentia que era nocivo. Então, muito do que fez com que ele vivesse em guerras e entrando em conquistas, era uma tendência dele se afastar da mãe, da personalidade da mãe, que causava a ele alguns transtornos, né? O pai era um homem que morreu cedo, ele acho que, se não me engano, ele viu morrer. Era um homem muito astuto, muito forte, né? E de uma certa forma, aquela coisa de conquistar o mundo, chegar no final do mundo, era uma tentativa de responder, se autoafirmar diante do pai. Então é assim que são construídas as personalidades, né? É preciso ter cuidado, sobretudo com a literatura, que quer cultivar uma personalidade conquistadora, assertiva, destemida em você. Vá ler as biografias.
verá que essas pessoas são humanas. Elas têm várias coisas que podem ir para o lado positivo ou para o lado negativo. Alexandre o Grande conquistou o mundo, era um conquistador, era um guerreiro, era um lutador, com certeza eram qualidades. Mas ele também conquistou o mundo de uma maneira obsessiva. Ele mesmo fala disso. E na morte dele, antes de morrer, ele pede aos generais, que sempre o seguiram, que realizem 3 desejos na morte dele. O primeiro é que o caixão, a sepultura dele fosse levada por médicos, para ficar claro que por mais que você tenha conquistado coisas, você não pode conquistar a vida eterna. Uma hora a morte chega. Para qualquer um, você pode ser o rei da Prússia, a morte nos iguala. O segundo desejo dele, no processo de amadurecimento da personalidade de Alexandre o Grande, o segundo desejo dele, ele pediu que todos os tesouros que ele conquistou fossem espalhados durante o enterro dele, no caminhar do enterro dele, para ele mostrar às pessoas que tudo que ele conquistou ficou ali, ou fica aqui, né? E o terceiro pedido dele foi de que as 2 mãos dele fossem colocadas para o lado de fora, para que todos vissem que ele não levou, que ele chegou aqui sem nada e não levou nada daqui e deixou o mundo sem nada. E isto talvez seja muito maior, né, do que os feitos e as conquistas dele. Foi o autoconhecimento que ele adquiriu através da dor, né, e através dessa vivência. Então acho que fica interessante o exemplo. E para dar uma dica para vocês do antídoto, como é que você faz para saber se a sua personalidade está saudável ou não? Qual é a régua? Qual é a medida que você pode ter? Eu vou te dar uma sugestão. Uma sugestão é o seguinte: você faça a seguinte pergunta: a minha personalidade faz mal a mim e a outras pessoas? Se a sua personalidade não faz mal a você nem a ninguém, tá tudo bem. Ok? Se a sua personalidade, ou por exemplo, manter uma máscara está te fazendo mal, você está com um problema. Se a sua personalidade faz mal a outras pessoas que estão próximas, você está com um problema. Dizem algumas filosofias que não acreditam no pecado, né? O pecado das religiões. Algumas filosofias dizem que o único pecado que tem é causar dano a si mesmo e causar dano a outras pessoas. Isso acho que serve bem para esse exemplo. Eu espero que o antídoto possa ter te dado uma régua para saber como anda a sua personalidade. Um abraço, espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para alguma coisa. Eu agradeço as pessoas que têm nos acompanhado, né? A tendência é a gente crescer aí, né? Eu vou também convidar mais pessoas para nos assistir e eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Antídoto Live. Abraços!